Olá, estamos de volta aqui com a live de lançamento do grupo Geração de 20. Estou aguardando o Instagram notificar aí os nossos seguidores de que iniciamos essa live. Deixa o pessoal aí chegando para a gente começar a live de hoje. Deixa eu enviar aqui o aviãozinho para os nossos seguidores, que às vezes, né, o Instagram ajuda, mas é bom a gente impulsionar também. Estamos enviando aqui para os nossos seguidores. Concluir. Então, o pessoal está chegando. Esperar o nosso convidado entrar para começar a nossa live de hoje. Boa noite, pessoal que está chegando. Deixa eu colocar aqui a mensagem enquanto o nosso convidado não entrou ainda. Live, lançamento. Vou colocar aqui só a legendazinha, né? Pronto, Hugo, recebi sua solicitação aqui, viu? Só um instante que eu já recebe. Colocando a legenda aqui para ficar legal. Pronto, fixei nos comentários. Vou agora receber. Aguardando o Hugo entrar. Pronto, tá me vendo? Tô sim, tá boa me noite. Ouvindo bem? Boa noite. Tô sim, tô ouvindo. Pronto, tá ouvindo bem? Tô. O pessoal de casa tá conseguindo ouvir bem? O Hugo? Vão dando aí esse feedback pra gente. Então, pessoal, boa noite, né? Todas as pessoas que já estão aqui. Boa noite, Hugo. Vamos começar a nossa live. Hoje nós estamos recebendo aqui Hugo Mercedes, advogado, militante pelos direitos humanos. Iremos falar vamos ouvir, né, o Hugo falar um pouco sobre as problemáticas que envolvem aí o auxílio emergencial, a renda básica, né, emergencial, que o governo federal tem dado, né, desde o mês passado. Bem, o Geração de 20 ele é um grupo de estudos transdisciplinares formado por acadêmicos inconformistas e preocupados, né, com as questões surgentes e emergentes que atravessam o Brasil nessa década de 2020. E Hugo Mercedes ele nasceu aqui em Feira de Santana, mas mora em Belém do Pará há 17 anos, é nosso conterrâneo. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará. No mesmo ano, ele foi aprovado no 6º exame da Ordem Unificada, fundou seu escritório e começou a advocacia em maio de 2012. Desde então, ele tem militado na área dos direitos humanos, enquanto ainda na graduação, ele foi coautor do livro A Destinação dos Bens Apreendidos em Crimes Ambientais, publicado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia de 2014. Tem experiência profissional nos 3 poderes e no Ministério Público, tendo também ocupado cargos de assessoria jurídica no Legislativo e no Executivo. Além de atuação jurídica consolidada no estado do Pará, ele advoga também no Rio Grande do Norte, São Paulo e Brasília, tendo experiência de atuação no Rio de Janeiro. Sua principal área de atuação é o direito público, inclusive em ações de interesse coletivo. Acumula militância, né, como eu já disse, na área dos direitos humanos
especialmente nas intervenções jurídicas voltadas ao enfrentamento da discriminação, sendo de seu escritório a ação coletiva, desculpa, só um minutinho, a ação que alcançou a coletiva não, desculpa, a ação que alcançou a maior condenação individual por homofobia no Brasil. Nos últimos 3 anos, foi convidado para debater assuntos de relevância jurídica nos espaços acadêmicos e nos meios de comunicação nacional. Atualmente, além da advocacia, ele também se dedica à docência na Universidade Federal do Pará como advogado do Núcleo de Prática Jurídica. Ano passado, recebeu da Câmara Municipal de Belém do Pará o título honorífico de Cidadão de Belém. Honorífico Cidadão de Belém. Boa noite, Hugo, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu não tinha aceitado nenhum convite de fazer live até esse momento, porque acho que tem tanta gente interessante, com tanto a falar, que eu me sentia de muitas formas, assim, constrangido a ocupar o tempo das pessoas, enfim. Mas quando esse convite ele veio de Feira de Santana, ele vem revestido de outros significados para mim, ele vem revestido de outras responsabilidades. Então, quando me convidou, que a gente brinca, eu chamo ele de primo, mas nós não somos primos, apesar do mesmo sobrenome. Uhum. Quando ele me convidou, eu, enfim, aceitei com a maior gratidão do mundo. Obrigado pelas palavras iniciais, obrigado pelo convite. Sim. O tema que tu me propuseste foi um dos primeiros temas a objeto de grandes dúvidas no contexto de pandemia, né? E o que é interessante, por exemplo, para a área do saber jurídico, que é o meu campo de saber, é que a nossa ciência jurídica, ela é uma ciência de respostas prontas, de um percurso pronto, já pré-definido, estabelecido, com referências ancestrais, com referências escritas muito sólidas, enfim. Então, para o saber jurídico, respostas a demandas novas, via de regra, são muito difíceis, porque nós não estamos habituados ao novo. Tanto que é uma brincadeira no mundo do direito que diz que o povo do direito é tão conservador quanto o rótulo de maisena. Roberto Lira Filho falou isso. E vocês podem imaginar na cabeça de vocês, aí, independente da idade que esteja vendo, que um rótulo de maisena nunca mudou a embalagem, naquela amarelinho, todo mundo conseguiu imaginar na cabeça a ideia do rótulo de maisena. E aí, quando a gente fala de renda básica emergencial, ela é uma novidade na sua aplicação, na sua efetivação, mas ela já vem de um debate político muito que quer puxar o mundo por uma figura muito carismática, que todo mundo tem um carinho imenso, até a direita tem um carinho imenso, que é o Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy, que já foi senador, hoje é vereador na cidade de São Paulo. O Eduardo Suplicy é a principal referência teórica, um dos principais estudiosos da renda básica universal em todo o mundo. Então, essa ideia que veio no contexto da pandemia, ela já, na verdade, bebe nesta referência. E é interessante como a percepção política, né, da construção desse projeto de lei, a renda emergencial, ela tomou cuidado em descaracterizar a associação de que a ideia vem do Eduardo Suplicy. Tanto que não é nem chamado de renda básica emergencial, é chamada de auxílio emergencial ou ainda Corona Voucher. Sim. Então existiu, né, esse cuidado de descaracterizar a associação histórica extremamente devida ao Eduardo Suplicy, a ideia dele é algo que hoje nós estamos vivenciando ou que deveríamos vivenciar com a renda básica emergencial no contexto de pandemia, né, e dessas determinantes de restrições sociais, de distanciamento social, enfim. O projeto de lei ele é de origem do governo federal, né, vinculado à sua base dentro do Congresso, mas o projeto originário previa uma renda básica de R$200. R$200 num contexto que nós estamos vivendo hoje, se a gente toma o dólar por R$6, acaba que é algo menos
é de ou pouco mais que $30. Dividindo isso em um mês, é $1 por mês, o que significa que as pessoas que vivessem com a renda básica emergencial seriam caracterizadas em qualquer lugar do mundo como pessoas miseráveis. Então, era esse o projeto estabelecido pelo governo federal. E o governo federal foi derrotado no Congresso por uma maioria democrática, do campo democrático, e aí é importante registrar que tanto parte da direita como a esquerda se mobilizaram nesse sentido. Isso não é uma vitória exclusivamente do que nós temos como os campos progressistas tradicionais do Brasil, né, os campos progressistas de sempre, por assim dizer. Então, houve uma mobilização também da direita democrática, que é importante que seja nominada, né, e que seja reconhecida esse aspecto, e aí virou de 200 para R$600. E aí o discurso do governo muda quando ele se vê derrotado e diz que, na verdade, só mudou para R$600 porque ele quis que mudasse. Mas qualquer pessoa que se dispuser a fazer uma análise, ainda que superficial, dos registros do processo legislativo, vai ver que, na verdade, ele está mentindo, né? Como sempre está mentindo. Enfim. Uma vez aprovado o projeto de lei, de instituído a renda básica emergencial, o governo ele começou a se propor a fazer com que houvesse um atraso no efetivo pagamento, para que fosse forçado a redução na adesão às políticas de distanciamento social para conter, né, a disseminação do coronavírus, né, da SARS-CoV-2. E aí isso começa, inclusive, no aspecto do momento de sanção e veto, porque assim que o projeto de lei aprovado foi para a mão do presidente, ele poderia ter aprovado na mesma hora, literalmente na mesma hora. Mas ele decidiu dizer que estava envolto num debate jurídico para saber que forma ele implementar para já atrasar alguns dias o pagamento. Atrasou alguns dias a sanção da lei, e aí depois atrasa-se mais uns dias para efetivamente implementar o programa. E a implementação do programa passa por uma estrutura de fato imensa, e aí temos que reconhecer, por exemplo, um esforço ativo da Caixa Econômica Federal, que por pouco não foi privatizada logo no final do governo Temer e início do governo Bolsonaro, e se tivesse privatizada, provavelmente não estaria com estrutura adequada, ou não teria a fluidez que teria no contexto de ser uma empresa pública, que não tem o objetivo, a princípio, de lucrabilidade para fazer a distribuição dessa renda básica emergencial. Então, enfim, registrar também isso. Então, nós estamos diante dessa renda básica emergencial, diante de talvez a maior política pública de distribuição de renda instituída durante a pandemia do mundo. Então, é natural que haja alguma dificuldade na sua implementação. Acontece que está muito claro para os especialistas que o governo federal tem se aproveitado desse contexto para dificultar o acesso à renda básica e forçar as pessoas a buscarem apoio para acabar com as medidas de distanciamento social, de restrição de locomoção. Estou com um probleminha aqui de quase alguém da terceira idade para colocar o celular no lugar certo, tá? Mas deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Então, acaba que o governo federal, nesse contexto, está, de fato, empreendendo um esforço positivo para dificultar o pagamento. E aí são questões muito sutis que estão postas e talvez só uma próxima Comissão Nacional da Verdade vai ter condições de dimensionar o tamanho do esforço que o governo tem feito para dificultar o pagamento da renda básica emergencial. A gente vê, por exemplo, que primeiro houve um atraso na implementação do aplicativo, um aplicativo basicamente simples, que buscava, na verdade, só transpor a base de dados de uma empresa pública, se eu não me engano, chama DataGed, talvez eu fale na sigla. DataPrev, que é uma empresa pública que, inclusive, seria privatizada também. Nós teríamos todos os nossos dados pessoais privatizados para uma empresa que estivesse disposta a pagar. Enfim, das coisas mais poderosas de todos que nós teríamos, né? E aí acaba que houve uma mobilização para não privatização, e por conta da DataPrev houve a estipulação de um convênio com a Caixa Econômica para que houvesse a transmissão desses dados e a Caixa Econômica pudesse funcionar
como a instituição financeira pagadora da renda básica emergencial, né, da Lei Suplicy. Instituído isso, ficou a cargo do governo federal fazer os repasses e organizar a agenda. E aí, novamente, a gente enxerga falhas em cima dessa agenda, né? Já foi alterada, sei lá, uma dezena de vezes, literalmente. E hoje, talvez 46 milhões de brasileiros e brasileiras ainda não receberam a renda básica emergencial, apesar de terem feito cadastro. Seja por negativas, por questões estruturais muito simples, como, por exemplo, porque o CPF de alguém começa com 0, acaba que o programa diz que é como se o primeiro número não existisse, ou por conta de um cruzamento indevido. E aí teve um caso, um tanto caricato, que diz que uma mulher foi negada a renda básica porque ela seria presidente do Brasil. Exatamente, ela seria a presidenta do Brasil, né? Então ela não teria o direito da renda básica. E aí eu, por exemplo, aqui no estado do Pará, eu advogo para alguns estrangeiros naturalizados brasileiros. São pessoas muito simples que vieram quase num contexto de refugiados para cá, mas formalmente não são, e que eles fizeram um pedido de auxílio emergencial e que apareceram, por exemplo, que a família deles já foi beneficiada pelo auxílio e que eles não poderiam receber, sendo que eles são a única pessoa do núcleo familiar que mora no Brasil, entendeu? E moram só, e aí então não tem nem como dizer que, enfim, compartilham o mesmo núcleo familiar na residência. Então, enfim. Hugo, diga. Você falou aí, né, desse contexto do surgimento, né, que inicialmente era R$200, proposto pelo governo federal, e aí vem a aprovação do PL, 600 por pessoa, 1.200 para chefes de família, né? Quem já estava no cadastro... Chefes de família, isso. Mulheres, chefes de família. Isso. Quem já tinha cadastro único e quem recebe o Bolsa Família não precisou da entrada, né? Não precisou fazer um cadastro ali, a solicitação no aplicativo. Mas quem estava fora dessa lista, sim. Como é que as pessoas que tiveram esses pedidos negados indevidamente, como é esse caso que você cita, elas devem proceder? Vamos lá. As pessoas que tinham cadastro único feitos, né, registrados até o dia 20 de março de 2019, sim, não precisaram fazer um novo cadastro pelo aplicativo, que é um cadastro que envolve a autodeclaração, né? Você declara que você precisa, diz referencialmente quais são os dados necessários para você receber o valor, vai haver um cruzamento de dados com as informações de DataPrev e com outras fontes de informação do governo federal, uma análise rápida e que, se estiver adequado, você receberia. Tem sido comum que as pessoas, mesmo preenchendo todos os requisitos legais, não estejam recebendo por falhas estruturais do sistema. Quando isso acontece, existem duas possibilidades. Há duas possibilidades. A primeira possibilidade é você tentar um novo cadastro. Mas, a depender da negativa que foi dada, como, por exemplo, outra pessoa da sua família já tem, você não vai conseguir fazer um novo cadastro. Nesses casos, o único caminho possível é você buscar os juizados especiais federais, que tem nas principais cidades do Brasil. Infelizmente, nas principais cidades, não em todas, né? Então, a ideia é se buscar a Defensoria Pública da União, e é bem importante que sejam instituições vinculadas a órgãos que tenham respaldo para evitar golpes. Então, buscar, por exemplo, a Defensoria Pública da União, para que a Defensoria possa oferecer o subsídio necessário para a pessoa buscar o juizado especial federal para que tenha, enfim, instituído por direito a sua renda básica emergencial. E aí é importante de pontuar que esse projeto ele teve um impacto econômico previsto em 3 meses para perto de 60 bilhões de reais, ou seja, 10 bilhões de dólares no Brasil. O que, para um contexto de orçamento público, é pouco. É pouco. Seria possível o dobro disso, sem grandes prejuízos à saúde financeira do Brasil. O Brasil hoje ele tem um fundo soberano, que é como uma poupança, de trilhões de dólares. É um dinheiro que é uma reserva, é importante que os países tenham essa reserva, para deixar muito claro que tem estrutura financeira para enfrentar adversidades e tudo, mas que nós estamos, de fato, diante de uma adversidade que precisa ser enfrentada, e a poupança poderia ser usada com essa finalidade. Então, pensar
num país do tamanho do Brasil, num contexto de que há 46 milhões, não, 60 e poucas milhões de pessoas beneficiadas, que podem ser beneficiadas, e há uma dinâmica aí de 10 bilhões de dólares para ser gasto, é muito pouco, é muito pouco. Tanto que agora já está se debatendo dentro do Congresso Nacional a ampliação, o que antes eram de 3 meses, e até o final do ano, e até dezembro, né? E ainda com possibilidade de ajuste. Com possibilidade, ainda esse é um debate menos amadurecido do que a prorrogação pelo tempo, entendeu? E aí, no meio de tudo isso, surgem várias dúvidas, né? Como, por exemplo, no âmbito acadêmico, sei lá, um estagiário tem direito ao auxílio à renda básica emergencial? Aí as respostas são variáveis, né? Mas, como regra, o estagiário que já tem vínculo com a administração pública, se é um bolsista, por exemplo, a perspectiva é que ele não tenha direito, entendeu? Aí teria que ser uma outra pessoa da família dele, por exemplo, ou dela. Então, pessoas que são beneficiadas do Bolsa Família, a regra estabelecida é a seguinte: se o benefício que a pessoa recebe na Bolsa Família é maior do que a renda básica emergencial, vai prevalecer automaticamente o benefício da Bolsa Família. Contudo, se o benefício da renda básica emergencial ela é maior do que você receberia na Bolsa Família, vai ser transferido automaticamente para a Bolsa Família, entendeu? O ponto que tu colocaste é muito relevante, e isso foi uma vitória da bancada feminina do Congresso Nacional, e aí reitero mais uma vez, a esquerda alinhada à direita democrática foi garantir que a mulher chefe de família recebesse R$ 1.200 por mês quando tivesse uma filha. E daí, inclusive, estabeleceu-se o debate, e eu digo já, ainda não vi nenhuma decisão judicial nesse sentido, mas para mim é absolutamente tranquila a possibilidade de também reconhecer para o pai, chefe de família, solteiro, por assim dizer, né, uma família monoparental com uma criança, ele tem direitos também, por equiparação, entendeu? Não é o comum no Brasil que isso aconteça, mas as possibilidades, elas não podem ser desconsideradas. Inclusive, até agora, não foi divulgado, eu estou aqui no Google atualizando, né? Não foi divulgado ainda o calendário da segunda parcela. Estamos com atraso aí, né? De pouco mais de uma semana. Você falou aí sobre essa questão de ter um fundo, né? O país ter um fundo. Foi liberado, o Banco Central liberou 1,2 trilhão de reais, né? Para as instituições financeiras, para poder uma forma de mitigar, né, os impactos econômicos do coronavírus. Então, me parece que o Brasil tem dinheiro para poder, né, ampliar, mas o povo pobre não é uma prioridade do governo. Olha, eu vou concordar com você, mas eu vou fazer uma ressalva que me parece importante. De fato, à vontade. O projeto político que foi eleito no país, ele não tem um compromisso com a vida das pessoas pobres, das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, social, enfim. Isso está muito claro. Tanto que tem sido comum nas grandes metrópoles fazerem críticas às pessoas pobres que não aderem às medidas de distanciamento social e que estão na rua. E aí fazem uma espécie de escracho disso, colocando fotos, por exemplo, de feiras, de mercados, das pessoas se aglomerando lá e dizendo que seria irresponsabilidade. E é muito importante pontuar que essas pessoas não estão sendo responsáveis, essas pessoas simplesmente não têm escolha, essas pessoas estão sendo vítimas de uma política que, de fato, deseja que elas morram. O contexto aí, falando até de ouvido, porque eu ainda não li nada robusto para poder falar com referência acadêmica do contexto de necropolítica, mas que, de fato, a própria palavra, ela confessa o que veio, né? Então, o projeto político eleito, de fato, é um projeto necropolítico. Concordo também contigo que no orçamento da União, no orçamento público no geral, os pobres também não são a prioridade, apesar do Brasil ter dinheiro para investimento. Contudo, em relação a esse repasse específico de 1,2 ou 1,3 trilhão aos bancos públicos, existe uma outra resposta para isso. Eu tenho conversado com alguns amigos economistas, inclusive do campo progressista, alguns inclusive vinculados a setores do PT, setores intelectuais do Partido dos Trabalhadores e do PSOL, que eles disseram que, apesar deste repasse ter acontecido
num contexto próximo ao repasse, né, de 1,2 trilhões, contexto de tapioca, como diz o Ciro Gomes, para 11,2 bilhões, né, com B de... Eu esqueci agora como é que ele fala, de 58 bilhões para as pessoas pobres, esse 1,2 ou 1,3 trilhões, ele já tinha uma previsão prévia, tá certo, para os bancos, e que, na verdade, é como se o governo tivesse antecipado pagamentos para esses bancos privados, tá certo? Então, não foi necessariamente um repasse, como, por exemplo, uma distribuição financeira para as instituições privadas, tá? Eu demorei muito para assimilar essa resposta como a resposta verdadeira, porque nós estamos no calor da batalha diante de pessoas tão violentas e tão insensíveis às necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, que qualquer repasse parece que já é uma afronta. Mas esse caso específico, na verdade, ele não tem um conteúdo de uma eleição, de repasse orçamentário, mas sim, de fato, o pagamento de uma dívida que, inclusive, tem como contrapartida dos bancos particulares para receber antecipados esses valores, que sejam distribuídos linhas de crédito para as pessoas, enfim, com alguns benefícios diferenciados, tá certo? Mas é importante pontuar Entendi. só esse detalhe, tá bom? Porque a gente vai pegando muita informação, né? E foi antecipado um pouco antes, mas muito interessante essa ressalva. Eu quero dizer para o pessoal que está assistindo que, se quiser, pode fazer perguntas para Hugo, né? A gente vai estar lendo aqui. E tem uma pergunta, Hugo, de Rafael, que ele faz parte do grupo Geração de 20. Ele disse o seguinte: durante esses dias estamos percebendo uma aglomeração assustadora nas agências bancárias, principalmente de pessoas idosas, que são grupos de risco. Uma vez que essa população, em sua maioria, não tem a facilidade em relação aos meios digitais, quais estratégias poderiam ser pensadas para que os idosos não precisassem se expor dessa maneira? Perfeito, é uma excelente pergunta. É uma pergunta que, se nós tivéssemos um governo um pouco mais atento a, por exemplo, a formação geracional do nosso Brasil, talvez devesse ter sido feita antes de falar que a solução seria a resposta a um aplicativo de celular, né? Mas é isso. O que está sendo feito agora é as agências dos Correios vão começar a fazer o cadastro das pessoas também. Então, vai haver, nos próximos dias, um encaminhamento nesse sentido. Outra coisa que tem sido feita também, mas isso é bem importante tomar cuidado, porque esse é um espaço que a solidariedade pode ser corrompida no sentido da fraude. São que associações e pessoas voluntárias têm ajudado, pessoas idosas, pessoas em situação de rua, inclusive, que têm direito a receber a renda básica emergencial. Mas essa ressalva é importante ser feita, porque já foram identificados alguns golpes, inclusive teve lamentáveis casos, acho que de 2 advogados no Brasil, que eles estavam cobrando para as pessoas para fazerem isso. E talvez o trabalho do advogado não comporte cobrar num contexto desse. Acho que eu estou sendo até muito comedido nas palavras, mas vocês entenderam o meu recado. Sim. Né? Então, assim, num contexto individual, eu diria a Rafael que fez a pergunta, né? A Rafael, Isso. que você poderia ajudar as pessoas que fazem parte do seu ciclo, como, por exemplo, eu fiz. É uma moça que vende beiju aqui perto de casa. Procurei ela, a minha diarista, que está em distanciamento social, ajudei ela a fazer isso. Procurei algumas pessoas que trabalhavam de maneira informal aqui, enfim. Perfeito. Mas, Rafael, o que é interessante, isso é algo que não pode deixar passar, é que nós estamos encarando um Brasil 2 anos ou um pouco mais depois de uma reforma trabalhista que veio para precarizar o trabalho. Então, nossos trabalhadores hoje não têm as estruturas de seguridade que tinham há 2 ou 3 anos atrás. Essas aglomerações provavelmente são já desses trabalhadores que não têm contexto de formalidade. Ainda que idosos, talvez alguns que não tenham conseguido se aposentar, enfim, nem ter algum benefício de prestação continuada, e que por conta disso estão lá. Então nós estamos enxergando parte da estrutura que efetivamente foi posto no poder com essa finalidade. Não tem nada de errado no sentido de que eles não fizeram isso porque eles não pensaram, não. Foram escolhas.
foram efetivamente escolhas. Então, essas pessoas que estão aglomeradas nas filas são, via de regra, porque não tiveram condições de acessar o aplicativo no celular, e se tiveram condições de acessar, não tinham internet adequada, ou não tinham as informações precisas, ou algum problema no CPF, enfim. Então é isso. Lamento a resposta, mas essa é a verdade. Pois é, ele até comentou aqui, perfeito a sua colocação. Hugo, como é que você vê esse atraso nessa divulgação do calendário da tela? Porque, assim, muitas pessoas, a gente está no início do mês, e aí é um período de pagamento de contas, de ida ao mercado, né? E muitas pessoas, eu acredito, tenha feito um certo... tenha colocado essa renda no orçamento do mês seguinte, e a gente vê que agora é um empurra-empurra. Ontem, Onyx Lorenzoni disse que seria divulgado na quinta, ontem. Aí hoje, já saiu informação que seria hoje, já são 8h30 e nada desse calendário. Como é que você vê esse atraso todo? Eu apostaria a minha biografia que daqui a 30 ou 40 anos, quando estabelecermos uma nova Comissão da Verdade, nós vamos conseguir depoimentos e elementos de prova que vão evidenciar que, de fato, isso foi uma escolha política do governo federal para desmobilizar as medidas de distanciamento social, que evitam, de acordo com a OMS e com os outros mais de 100 países do mundo, que evitam a morte das pessoas. Essa é a minha resposta. É um exercício de futurologia. Talvez o único exercício de futurologia que eu esteja fazendo durante toda essa fala, provavelmente será o único que eu farei, mas a minha resposta é essa. Breve e curta. Pronto, ok. O Congresso aprovou no final de abril a inclusão de 30 novas categorias, né? Expandiu a renda básica para 30 novas categorias. Ontem o ministro da Cidadania disse que o presidente vai sancionar, né, esse PL, que com certeza os pais solteiros, na palavra dele, né, os pais solteiros e as mães adolescentes vão sim receber o auxílio, mas que ele não garante o veto, ele não garante a sanção com relação às outras categorias, né, ou seja, há previsão de vetos. Dentro desse contexto de pandemia, onde muitas dessas categorias estão desassistidas, né, como pensar esses vetos para essas categorias? Perfeito. Eu tenho uma avaliação em relação à ampliação dessas categorias, que elas efetivamente têm mais uma dimensão simbólica política do que efetivamente um efeito prático. E vou explicar o porquê. De acordo com os critérios estabelecidos desde a primeira proposição legislativa que foi aprovada, há mais a ver com a renda do que efetivamente com uma ocupação. Então, você não precisa ser contribuinte, você não precisa estar desempregado recentemente, depois dos 3 meses, você não precisa ser homem ou ser mulher ou ter mais de 18 anos, sim. Então, mas não importa a sua ocupação, não importa sua formação, importa a sua renda. Então, quando você vai acrescentando categorias ou classes, é mais, na verdade, um cuidado e uma resposta política que os parlamentares estão dando à sua base do que efetivamente uma ampliação dos beneficiados. Com a ressalva, muito importante pontuar, da idade. Sim. Esse é um debate que acabou deixando passar. Foram as deputadas federais do PSOL, salvo engano, aquelas do Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome delas agora, falha minha. Não foi a de São Paulo, que é a Sâmia, foram as do Rio de Janeiro, que elas pontuaram isso, né? E as mulheres e as meninas, adolescentes que já são mães, elas não têm benefício, mas elas deveriam ter, e aí acrescentaram isso, entendeu? Então, assim, sim, dentro do contexto do que foi aprovado, fazendo uma análise superficial, de fato que vai haver impacto seria nesse ponto. Obrigado. Olha, ganhei um drink aqui enquanto eu falo com vocês. Saúde. Hugo, assim, a minha última pergunta, né, para a gente já encaminhar para a finalização, assim, eu tenho a impressão de que o governo Bolsonaro ele perdeu muita popularidade depois da saída de Sérgio Moro.
de alguns setores da sociedade. Eu não sei se a população ainda acordou para quem é, de fato, o presidente que está lá, né? Que está posto. Você acha que ele poderia, que o governo federal pode prorrogar o auxílio emergencial, a renda básica, numa medida de apelo, né? Para conseguir se manter a popularidade com a população, com a massa? Vamos lá. Talvez eu precise de algum tempinho para fazer uma resposta suficiente a essa pergunta. Primeiro, lamentavelmente, o governo federal ele não teve uma perda de popularidade, ele teve uma substituição de sua popularidade. E a substituição de sua popularidade se deu por conta da aprovação da renda básica emergencial. Antigamente era possível, enxergando o eleitorado que ainda se mantinha fiel ao bolsonarismo, que havia uma grande adesão nas classes médias, na classe média alta, e que na classe média baixa não havia essa adesão. Com o avanço da pandemia e com o modo como o bolsonarismo vem tratando as medidas de distanciamento social, acaba que parte da classe média, uma parte robusta da classe média e parte da classe média alta, elas começaram a se desvincular do bolsonarismo. Contudo, os mais pobres viram na renda básica emergencial de R$600 algo positivo no bolsonarismo. Então acaba que o que antigamente o Bolsonaro tinha uma base de apoio nas classes média alta por conta das suas pautas conservadoras e por aquele falso discurso de combate à corrupção, acaba que a classe média baixa, acaba que os pobres aderiram por conta das políticas públicas de distribuição de renda, o que é algo absolutamente legítimo dentro da democracia, mas que o Bolsonaro acabou ganhando nessa fatura, apesar de ter sido uma derrota dele que fez as pessoas pobres ganharem R$600 por mês. E aí vai faltar muito para a gente compreender, né, de como vamos transmitir a mensagem às pessoas mais pobres e que, de fato, foi uma derrota do governo Bolsonaro que levou essas pessoas a receberem R$600 e não 200. Então, essa primeira pergunta é importante de responder dessa forma. Eu lamento responder dessa forma, mas eu estava estudando sobre isso, queria dizer que ele estava corroendo a base dele. Mas sim, a saída do Moro, né, que nas palavras da esposa do próprio Sérgio Moro, é feito da mesma coisa que o Bolsonaro né, são a mesma coisa, ela não conseguia ver diferença, trouxe algum prejuízo para a imagem dele, trouxe algum prejuízo para a imagem do Sérgio Moro, mas precisaríamos de tempo para elaborar a dimensão disso. Tá certo? O que é importante pontuar, e aí por isso que eu falei que precisava de tempo para essa resposta, sim, é que talvez nós não tenhamos ainda grandeza política ou estrutura política para conseguir emplacar a perspectiva de um impeachment contra o Bolsonaro. Porque, quer queira ou não, nós temos um terço do eleitorado mobilizado em favor dele. E aí, quando você me pergunta se esse eleitorado ele responde ao bolsonarismo seja porque ele desconhece o bolsonarismo, talvez seja o contrário. Por mais triste que seja a gente compreender, talvez este um terço de eleitorado responda ao bolsonarismo porque ele está dizendo o que ele está dizendo. Isso é lamentável, mas é uma probabilidade muito sólida que ainda não temos uma resposta definitiva sobre isso. Ao mesmo tempo que nós não temos cacife político para um impeachment, o Bolsonaro não tem cacife político para um golpe. A perspectiva que está posta neste retrato, neste momento político, é que nós não conseguiremos impeachment o Bolsonaro e o Bolsonaro não vai conseguir fazer nada mais do que esses ataques histéricos e pontuais dos Estados Democráticos de Direito, e que as instituições começam a entender que pelo menos isso eles precisam censurar, eles precisam conter. Né? A gente está vendo agora até estruturas paramilitares sendo instituídas em prol da lógica bolsonarista, o que isso é um crime de segurança nacional. Enfim. Nossa. A gente fica sem ar, né? Porque enquanto você fala, a gente vai... Eu vou tentando imaginar, assim, né? Pintar um retrato na minha cabeça. Deixa eu fazer só mais uma pergunta e aí você se sente à vontade para responder ou não. A gente está vendo muito atos, né? Atos
de a favor do fechamento de Congresso, fechamento de STF. E a gente vê mais que o Rodrigo Maia tá ali falando, né? Se posicionando por mais que nas redes sociais. A gente não vê Alcolumbre nem o ministro lá do STF fazer todo posicionamento. Até que medida, assim, você acha que pode acontecer uma intervenção militar no país ou a democracia mesmo vir a ruir? Assim, só para finalizar mesmo, você pode responder ou não. Eu vou responder, claro. A democracia, ela não vai vir a ruir com um grande estrondo, né? Ela vai se enfraquecendo em suas estruturas. Como nós vamos envelhecendo, por exemplo. A gente não passa de um dia para a noite de 12 para 80 anos, né? A gente vai envelhecendo. Então, a ruptura democrática, ela não necessariamente precisa de um grande estrondo para acontecer. E, de fato, o Brasil hoje está sendo interpretado internacionalmente, inclusive internamente pelos pensadores das estruturas do Estado, como uma democracia que está em risco, que está fragilizada. O que não significa que ela não está viva. Ela ainda está viva e ainda há muito que se fazer para que ela não morra, para que ela, enfim, não perca o ar, né, como as pessoas que morrem pelo coronavírus. E falando em perder o ar, que foi, enfim, uma expressão que você disse, eu, inclusive, vou provocar, né, a geração de 20 aqui, porque Sim. a geração de 20 vai ter uma ingrata responsabilidade, porque provavelmente é a geração dos que ficam, né? É provavelmente a geração dos que ficam. E que a geração dos que ficam terão uma grande responsabilidade e sofrida responsabilidade de construírem um mundo novo. Então, cuidem de pegar ar, cuidem de cuidarem-se, porque passado este fim do mundo, que a Elza Soares já cantou, né? A Mulher do Fim do Mundo já cantou, nós teremos um mundo novo para construir. E aí essa responsabilidade é nossa, é da geração dos 20, dos 30, porque o velho mundo já vai ter morrido, né? A Elza já vai ter enterrado o mundo todo. É isso. E sobre a intervenção militar, carregando... pontualmente, acaba que hoje nós temos uma percepção difusa sobre como iria responder as Forças Armadas brasileiras. Nós temos uma burocracia das Forças Armadas que já deixou claro que não tem um compromisso de um golpe, até porque eles nem precisam de um golpe militar para ocuparem o poder que eles querem ocupar, porque essa parte eles não falam. Mas nós temos uma parte, mas nós já temos uma parte aí das baixas patentes que talvez de alguma forma se mobilize nesse sentido. Mas eu digo que ainda há uma grande distância entre a possibilidade do Bolsonaro mobilizar um golpe militar e esse golpe militar tomar forma. Por hora, o que o Bolsonaro pode fazer é essas coisas provocativas e violentas que ele faz, como esses valentões de colégio, e que no fundo só demonstra que ele está morrendo de medo, mas morrendo desesperadamente. Ele não deve estar dormindo, o rosto dele evidentemente é isso, né? Ele não sabe responder, ele não tem o que dizer, ele só está com medo, ele é um animal burro e indefeso, enfim, é isso. Mas ele é um presidente que foi eleito e a gente vai ter que entender como lidar com isso. Porque não basta também arrancar ele de lá, porque o bolsonarismo continua. A gente tem que saber como lidar com isso. Tá bom? Então pronto. O bolsonarismo é um movimento. Eu fico muito preocupado, Hugo, principalmente toda vez que eu vejo Eu fiquei uma semana sem assistir jornal, porque assim, eu tava no nível de ter insônia, né? De pensar. Ontem eu até assisti aquele chilique lá da secretária de Cultura. E, assim, a sua resposta acaba me dando um certo alívio, porque todo esse ataque faz a gente pensar mesmo pelo pior, né? Então, eu quero agradecer a sua presença aqui, foi muito bom. Obrigado pela provocação, né? A geração de 20 vai ter esse desafio, está apenas começando e a gente não está arrastando, né, um cemitério nas costas. Não. Muito obrigado mesmo, queria que você fizesse suas considerações finais. É uma grande responsabilidade falar para
para pessoas que estão, né, da onde eu vim. Quando me perguntam quem eu sou, a primeira coisa que eu falo é que eu sou baiano. Vocês podem olhar, inclusive, nas redes sociais, no meu círculo de amigos, enfim, eu sempre falo que, antes de tudo, sou baiano. Isso é algo muito importante para mim. Então, eu tinha decidido não fazer essas lives, né? Lives, porque eu acho que tem pessoas que têm coisas muito mais interessantes a falar do que eu. Então, eu já falo no negócio da televisão toda semana, então, enfim, já falo demais. Mas quando tu me convidaste, eu aceitei o convite, até aceitei com uma certa timidez, porque era voltado para a minha cidade natal, né? Para a Princesinha do Sertão, que na verdade não é Agreste, não é isso, né? Feira de Santana não tá no Sim. sertão, tá no Agreste, mas enfim, é isso. E é uma cidade que muito me orgulha, que eu devo muito de quem sou e que é um lugar que ocupa um simbólico muito grande dentro de mim. E é isso. Obrigado pela paciência e atenção de todos aí. Fiquem bem, Foi muito cuidem-se bom. e um dia de cada vez. Até mais. É, um dia de cada vez. Até lá a gente vem. Obrigada a todas as pessoas que assistiram a live. Ela vai ficar disponível aqui no Instagram por 24 horas. A gente vai baixar, depois talvez a gente publique, né, para ficar para a memória do grupo. E é isso. Até mais. Hugo, mais uma vez, muito obrigada. E a gente vai se falando, tá certo? Tá certo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite.